Oi, amigas, amigos do Facebook, jabuticabalenses. Esta live da segunda-feira eu queria, como tema geral, abordar a chamada inflação de alimentos. O fato da comida estar ficando mais cara neste ano de 2020. Não era de se esperar, mas está acontecendo. E a gente precisa tentar entender por que isso está acontecendo no Brasil e em alguns outros países da América Latina também. Isso tem se constatado. A gente sabe, a TV costuma divulgar todo mês o índice de inflação do Brasil, ele chama-se IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, é isso que quer dizer o IPCA, que mede a inflação média no Brasil, baseado nos preços de 13 capitais brasileiras, inclusive São Paulo, a região metropolitana de São Paulo. Quer dizer, não é, na verdade, uma inflação do Brasil, uma inflação das capitais, né? De 13 capitais ou regiões metropolitanas no Brasil. Então, esses dados são uma aproximação. Pode ser que em algum município, Jaboticabal, por exemplo, a gente constate diferença. Mas o que o IPCA está mostrou nos primeiros 6 meses do ano, até junho de 2020? Que praticamente ficou estável os preços no Brasil. Subiram 0,1%. É muito pouco, né? É praticamente zero. Até maio vinha caindo. Os preços vinham caindo no Brasil. Então, nós tivemos uma inflação muito baixa no primeiros 6 meses do ano. Isso é explicável. A economia não anda, as pessoas perderam renda, então os preços tendem, a demanda cai e os preços não sobem. Né? Alguns produtos, alguns grupos de produtos, dentro do IPCA tem 9 grupos de produtos e serviços, caíram bastante. Então, vou pegar aqui para vocês o transporte. O transporte caiu, os preços no transporte caíram 5%. E dá para entender, né? As pessoas diminuíram as suas viagens, então o preço do etanol caiu no país neste ano, por exemplo. Né? Então, o transporte ficou, em média, no Brasil todo, 5% mais barato. Artigos de residência caíram 0,7%, vestuário caiu quase 2%. Né? As pessoas deixaram, talvez até porque o nosso inverno não teve frio no nosso inverno, né? Adiaram as compras de roupa. Então, nós estamos verificando em vários setores, vários grupos de produtos e serviços, queda de preços. Só tem duas exceções. Uma eu não sei explicar. Educação. Educação, o preço da educação, que entra mensalidade escolar, gasto com material escolar, etc., aumentou 4,5% este ano. E o outro grupo, que aí eu vou tentar explicar, é de alimentação e bebidas. A alimentação e bebidas subiu 4,1% este ano. Então, a inflação no Brasil foi 0,1% e alimentos e bebidas 4,1%, muito mais. O que está acontecendo? Bom, vamos primeiro pegar os dois grupos da alimentação e bebidas. Nós temos os alimentos que a gente compra para consumir em casa, que a gente chama de alimentação no domicílio, esse é o nome técnico. Né? Nesse caso, o aumento foi de 4,8%. E a alimentação fora do domicílio, nesse caso, o aumento foi menor, 2,6%. Também dá para entender, né? Os bares, restaurantes, em grande parte, estão fechados. E os supermercados estão a todo vapor. Estão continuando, não estão proibidos de trabalhar, de vender comida. Os bares foram fechados, então, restaurantes. Então, aí houve um aumento menor de preços. Nos supermercados, não. O aumento foi considerável. Mas mesmo nos bares e restaurantes, olha que coisa interessante. Se a gente só pegar o lanche, ele subiu 7,5% no Brasil. As pessoas estão encomendando lanche por telefone, serviço de delivery, de entrega no domicílio. Né? Então, isso reflete uma mudança de hábito. Antes, mais gente ia aos bares e restaurantes, agora as pessoas estão consumindo produtos de bares e restaurantes em casa, nos lanches. Dentro da alimentação no domicílio, o que a gente observa? Que foi um aumento de 4,8%. A gente observa que alguns grupos de produtos não estão tendo esse comportamento.
né? Se a gente pegar as carnes, a carne de vaca, carne de boi, não está tendo esse comportamento. Está, aliás, caindo. Então, as carnes, que entra carne de boi e carne de porco, com menos importância, caíram no Brasil nos primeiros 6 meses, os seus preços, 8,4%. Por quê? Porque a carne de vaca já estava muito cara no final do ano. Vocês lembram disso? Né? Que foi uma chiadeira, porque a carne subiu muito, agora caiu. Mas é uma exceção. Se a gente pegar a carne de frango subiu, aves e ovos, 5%. Pegar pescados, 4,9%. Né? Mesmo um outro produto vindo da bovinocultura, leite e derivados, subiu 6,3%. Então, a exceção nos principais produtos da alimentação no domicílio, que vem caindo de preço, e a gente aí vai trocando, né, o nosso consumo, comprando mais carne de vaca, é a carne de vaca. Né? Ela diminuiu, não sei se ainda chega a estar competitiva com a carne de frango, que é normalmente a carne mais barata, mas ela diminuiu de preço, foi exceção. Um outro grupo que é surpreendente, o aumento de preço, são aqueles produtos in natura ou com pouca transformação, que não passam pela indústria. Então, eu peguei aqui alguns exemplos. O arroz subiu 13% desde o começo do ano, 13,2%. O feijão carioca subiu 27% desde o começo do ano. Então, o nosso arroz com feijão ficou muito mais caro nesse ano. E tem alguns absurdos, né? Eu peguei aqui a batata inglesa, subiu 66% o preço da batata nos primeiros 6 meses do ano. Cebola, no Brasil, 95%, em São Paulo, 56%. Né? Alface encareceu muito de preço, repolho, o tomate subiu 20% no Brasil. Então, os hortigranjeiros aumentaram muito de preço neste ano. Bom, então nós estamos convivendo com o preço dos alimentos relativamente mais caro esse ano, o que é muito preocupante para as famílias de menor renda, que gastam muito da sua renda com alimentação. Então, essas famílias são mais atingidas por este aumento. E por que está acontecendo isso? Quais são as explicações desse aumento de preços? Bom, se a gente pensar como que o Brasil é um grande exportador e importador de alguns produtos agrícolas, muito mais exportador do que importador, a gente pode imaginar que os preços internacionais estariam afetando os preços internos no Brasil. Bom, mas acontece que os preços internacionais estão em queda, fortemente em queda. Né? Então, os preços agrícolas internacionais, os preços dos alimentos caíram no mundo. E no Brasil não caiu. Então, a explicação básica é que nós estamos com a moeda nacional muito desvalorizada. Então, vamos imaginar o seguinte, que uma tonelada de trigo custasse $1.000 lá fora. Se o câmbio tivesse 3 por 1, a gente gastaria R$ 3.000 para comprar essa tonelada de trigo. Como o câmbio está 5, a gente gasta R$ 5.000. E, portanto, o pão, o macarrão, né, o biscoito fica mais caro no Brasil. Aquilo que a gente exporta, vamos imaginar as carnes. Se a gente exporta por $1.000, com câmbio a 3 por 1, o pessoal aqui do Brasil, os produtores, os empresários, vão receber $3.000, R$ 3.000. E vão cobrar da gente R$ 3.000. Mas se eles ganham, se o câmbio está 5 por 1, eles ganham R$ 5.000 na exportação. E vão cobrar da gente R$ 5.000. Não tem porquê, na lógica deles, vender lá fora por um preço e aqui vender mais barato. Então, o preço interno acaba sendo contaminado. Então, um problema sério no Brasil é a alta taxa de câmbio, a desvalorização cambial. O governo pode intervir aí. Tem reservas internacionais, grandes reservas internacionais. Então, o Brasil, o governo brasileiro, poderia estar injetando dinheiro dólar no mercado de câmbio, fazendo com que o câmbio baixasse, que a moeda brasileira se valorizasse e a pressão no preço de alimento diminuísse. É lógico que os produtores vão chiar, mas sim, nós temos que fazer uma escolha nesse momento de crise. São os produtores ou são os consumidores? Um outro fato, que por que os alimentos não vem aumentando de preço, não vem ficando relativamente mais barato, eu acho que é por conta de mudanças de hábitos. Né? Nós
deixamos de gastar quem manteve a renda. Teve gente que perdeu a renda, ficou numa situação muito complicada. Mas aqueles que mantiveram a renda passaram a gastar mais com comida fora de casa. Inclusive, tem algumas pessoas me dizendo que suas roupas estão encolhendo, né? Falei, não é a roupa que está encolhendo, é a cintura que está aumentando. Então, a gente, por exemplo, deixamos de viajar, então sobra mais dinheiro, passa a comprar mais comida. Então, a demanda por comida não caiu, né? Caiu pouco no Brasil. Então, não teve um efeito grande de redução de preço. Isso é uma coisa. Mas eu também acho que há problemas na produção. Se a gente pega aí produtos como alface, tomate, batata, as hortaliças, os legumes, né? Mesmo algumas frutas, laranja pera ficou mais cara também, elas aumentaram muito de preço e muitas vezes são produzidos por pequenos agricultores. Então, a minha impressão é que os produtores de hortaliças estão tendo problemas em garantir uma oferta maior, garantir maior quantidade para que os preços não subam no Brasil. Mas é de se admirar esse fato de, mesmo numa crise, mesmo com o aumento do desemprego, o preço da comida no Brasil, especialmente aquilo que a gente consome no domicílio, está caindo. Bom, eu agradeço a participação de todos vocês. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, né? O Eugênio está dizendo, o que eu sei é que com R$ 100 no mercado, você traz 2 sacolinhas. É verdade. O Jonathan está dizendo, Bacari, em âmbito municipal, quais medidas poderiam diminuir os impactos da elevação dos preços dos alimentos? Eu acho que a gente poderia estimular, Jonathan, nesse ano e sempre, a produção local de hortifruti granjeiros. De hortifruti, né? Granjeiro é mais difícil. Então, há sempre espaço em todas as cidades para que se produzam mais hortaliças, mais legumes. Então, poderia ter uma campanha, uma ação municipal específica para a gente produzir mais repolho, que foi outro produto que aumentou muito de preço, mais alface, mais cenoura, né? Tomate. Então, vários produtos poderiam ter uma produção local maior. É possível isso. Esse tipo de produto não exige grandes áreas. Ele exige muita água. Então, você poderia ter um incentivo à produção local, aumentar a produção local para abastecer o mercado. Essa é uma solução boa para se adotar em nível local. Bom, então é isso. Eu quero desejar a todos uma boa noite e até a próxima. Amanhã a gente faz uma outra live. Abraço a todos.